Boa noite. Nós estamos iniciando a live da revista M, Estudo sobre a Morte, os Mortos e o Morrer. E a gente vai fazer uma série de lives sobre o tema da morte, da pandemia, do coronavírus. E para essa primeira live, eu, Adriane Pemazan, a historiadora Andréa Vicente e a psicóloga Renata Machado, que não está aparecendo aqui, mas está nos apoiando lá no Facebook, nós convidamos, né, dois pesquisadores importantes que estão trabalhando com esse tema nesse momento da pandemia, né, que é a Clarissa Grassi, diretora de serviços especiais, serviços funerários e cemitério da Prefeitura de Curitiba, mas a nossa velha conhecida, pesquisadora de estudos cemiteriais há muitos anos, publicou vários livros sobre o cemitério de São Francisco de Paula, em Curitiba, e o professor Nilson César Fraga, lá geógrafo, né, que trabalha, é professor da Universidade Estadual de Londrina, tem várias publicações e trabalhos também a respeito de locais sagrados, trabalhos de campo relacionados ao cemitério, e que agora, nesse momento, também está refletindo com diversos trabalhos e publicações sobre esse momento, esse cotidiano da pandemia, né, e esse impacto na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Nilson e a Clarissa por aceitarem, né, o nosso convite. E vocês podem fazer as perguntas, né, ali pelo Facebook, que após eles comentarem, né, a gente vai abrir para o debate. Tá bom? Então, eu vou começar. A Andréa, quer falar alguma coisa? Olá, boa noite a todos. É um prazer receber a Clarissa e o professor Nilson, né, para a gente falar um pouco sobre o cotidiano da pandemia, né, principalmente relacionado aos estudos da morte. Então, esse espaço da revista M é um espaço muito importante porque vai trazer grande contribuição e até dados, né, para a gente pensar esse momento que é um momento ímpar em que a gente está sendo de todos os lados. A gente recebe muitas informações, né, da imprensa, dos canais, da internet, mas agora a gente vai falar com os especialistas, né, e ouvi-los, porque no cotidiano a gente, no cotidiano do trato deles, né, esses dados eles ganham carne e sangue, como a gente diz, né, eles ganham luz, né. Então é um prazer receber vocês e conversar um pouco com vocês. Ótimo. Então, vamos iniciar a nossa live. Em primeiro momento, eu vou perguntar para a Clarissa, né? A Clarissa, a maioria dos nossos amigos pesquisadores cemiteriais, pesquisadores do tema da morte, já conhecem a Clarissa por ter um trabalho, né, de anos com patrimônio relacionado ao cemitério, com visitas guiadas aqui em Curitiba, no cemitério municipal São Francisco de Paula, que são famosas já as visitas da Clarissa. E desde o ano passado, a Clarissa assumiu um novo papel, né, como diretora desses serviços especiais relacionados ao serviço funerário de cemitérios. E nesse momento, 2020, né, Clarissa, você está na linha de frente dessa pandemia, né? E a pergunta que eu faço para iniciar a nossa conversa é essa: qual a diferença? O que mudou no cotidiano do cotidiano funerário com essa pandemia? O que você está encontrando? O que está acontecendo aqui no nosso caso, em Curitiba? Né, o que você tem percebido nessas transformações, nesse impacto dessa pandemia nesse cotidiano funerário? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né? É muito bom a gente poder falar disso tudo e também, de certa forma, desmistificar um pouquinho da pandemia que traz à tona aí tanto questionamento, né? Em primeiro lugar, eu diria que a pandemia, o maior impacto que ela traz para nós é justamente trazer à tona um tema que é secundário, digamos assim, porque na maior parte das vezes a morte ela é uma coisa que é evitada, né? Ela não é muito dita, muito sentida. Então, a partir do momento que se instaura uma pandemia, ela vem com toda a sua força,
né, para à tona, e o trato dessas informações, a maneira como as pessoas vão trabalhar com isso, e, obviamente, quando a gente está falando de um vírus, né, os cuidados necessários são muito importantes. Então, é interessante observar que quando começa o tema a vir à tona, né, as notícias na China e tudo mais, os contaminados e a possibilidade de que o vírus chegasse, né, o Covid-19 chegasse até o Brasil, já se começa um esforço no sentido de preparar as cidades para uma possível pandemia, né? Então, a primeira questão é justamente ter que se planejar de que forma nós vamos trabalhar com esses infectados, né, com essas pessoas suspeitas ou confirmadas do Covid, e sendo uma doença não muito conhecida, né, o medo, ele acaba imperando. Aqui, o que nós fizemos já a partir de fevereiro, a Vigilância Sanitária elaborou um protocolo e nós fizemos um esforço conjunto no sentido de envolver tanto a epidemiologia, a vigilância sanitária, para desenvolver um protocolo que contemplasse todos os setores, digamos assim, toda a cadeia de serviços do momento que uma pessoa entra em óbito numa instituição de saúde e é emitida uma DO, né, uma declaração de óbito, que diz que aquela pessoa faleceu naquela instituição e quais as causas daquele óbito, né? Então, desse momento até o momento em que essa pessoa vai ser enterrada em um cemitério ou cremada em um crematório, nós nos preocupamos em ter um protocolo para quê? Para que todos os profissionais envolvidos nessa cadeia de serviço estivessem resguardados, digamos assim, né, de uma possível contaminação. E daí, quando a gente fala de contaminação, a gente fala da contaminação do doente, dos familiares, das pessoas que possam vir a atendê-los. Então, quanto mais você vai olhando para essa questão da possibilidade de infecção pelo Covid, mais vai ampliando esse olhar e você vai envolvendo inúmeros profissionais. A nossa intenção, desde o começo, foi tentar garantir que esses profissionais tivessem um certo controle em relação às pessoas infectadas ou suspeitas de infecção. Então, nós elaboramos esse protocolo que, a partir do momento que a pessoa entra em óbito na instituição de saúde, o médico que vai preencher essa DO, ele é obrigado a colocar se essa pessoa está sob suspeita de Covid ou se já é um Covid confirmado, um infectado confirmado, né? Porque, a partir desse momento, o hospital tem de entrar em contato com o serviço funerário para avisar que se trata de um caso suspeito ou confirmado de Covid. O serviço funerário, ao receber a família, faz todo o atendimento, obviamente tendo todos os cuidados necessários para mitigar a contaminação, avisa a funerária de que se trata de um óbito que há suspeita ou confirmação pelo Covid, a funerária já tem o seu protocolo também de atendimento para evitar a contaminação dos seus trabalhadores, a funerária avisa ao cemitério que também tem o seu protocolo, e o cemitério também fica ciente, avisa aos coveiros. Então, todo esse processo foi pensado justamente para dar mais segurança e para que a gente tivesse um controle maior sobre esses possíveis infectados ou confirmados. Por quê? Porque quando entra em cena essa questão da pandemia, entra em cena também o medo das pessoas. Cada pessoa vai reagir de uma forma muito particular. Você tem o que fica paralisado, você tem a pessoa que fica alienada, e você tem que estar preparado para oferecer o respaldo necessário para que tudo isso transcorra de uma forma mais tranquila. E não é só ir lá fazer a declaração de óbito. Aqui em Curitiba, as funerárias são concessionárias do município, então ter a funerária sorteada, escolher a urna, enfim, isso se espalha muito mais. Posso ver lá esse suspeito de Covid? Não posso. O que acontece num velório, né? É incrível ver como o velório é um momento, por exemplo, que as pessoas necessitam literalmente de contato físico,
mas eu vou aglutinar várias pessoas no mesmo espaço, o que eu vou fazer para tentar mitigar? Porque se, por exemplo, um parente meu falece, eu tive contato com ele no hospital, eu posso ter me infectado também. E se eu estiver nesse velório, abraçando, beijando outras pessoas, chorando, enfim, a possibilidade de que eu contamine outras pessoas também é muito grande, né? Então, esse impacto, é como se fosse uma onda que vai reverberando, né? Vai aumentando, digamos assim, as camadas dela, né? A gente tem que prever todo esse fluxo. E, obviamente, apesar de nós vivermos num momento de muita informação, de acesso à informação, há o grupo negacionista que diz que o Covid não existe, e há aquele grupo que acha que está em tudo, em todos. Então, é um momento que você tem que ser muito prático, né? Porque você tem que determinar um protocolo a ser seguido, e você tem que pensar na amarração disso tudo. Então, por exemplo, nós aqui, além de elaborar esse protocolo com epidemiologia, porque é importante também que a gente tenha o acompanhamento dessas causas para que a epidemiologia trabalhe isso junto ao Ministério da Saúde, gere os números para a gente saber como que está essa contaminação, são pessoas moradoras da cidade, não são, que faixa etária, tem uma comorbidade, não tem. Então, tudo isso é envolvido nesse trabalho do protocolo, e posteriormente nós fizemos um decreto, também para dar um peso de ser cumprido, de se fazer cumprir, porque a gente tem que proibir, por exemplo, um suspeito de Covid, ele vai ter que ter o mesmo tratamento de um caso confirmado, né? Então, eu não posso deixar que essa pessoa seja velada, ela não pode passar por um procedimento de tanatopraxia, né, porque isso gera aerossóis, e isso é um poder, é um elemento contaminador, né? Então, o trato com o corpo em si, a gente segue o que o Ministério da Saúde fala, as resoluções da Anvisa. Então, você tem que, uma vez constatado o óbito, esse corpo vai ser colocado em um recipiente, em um saco, né, que é vedado, ele é fechado, lacrado. A família não vai mais poder ver esse corpo, não vai poder velar com caixão, nem com visor no caixão, nada disso. Então, tem um impacto muito forte também. E para se fazer cumprir todas essas medidas desse corpo que foi retirado do hospital já no invólucro, lacrado, que vai para uma urna que vai ser fechada e não mais aberta, de um parente que muitas vezes passou 5, 10 dias no hospital, que você mal pôde se despedir, né? Não poder velar, você ter que fechar o cemitério, limitar o número de pessoas, tudo isso traz um impacto muito grande para as pessoas. Então, se mescla essa coisa dos que negam com aqueles que entram em pânico, e o que você vê é a morte na sua totalidade, digamos assim, dominando a cena. Mas as pessoas tendem a ter uma visão muito desconfiada. Por mais que você diga, não, eu estou seguindo, a subnotificação sempre vai haver, porque é impossível você ter completo controle sobre todos os possíveis contaminados ou não. Haja visto na Europa, em outros países, ninguém conseguiu dar uma cobertura total de exames. Mas é interessante ver como as pessoas ainda resistem em aceitar esses números. E falar sobre qualquer tema relacionado com a morte faz com que venha à tona essa desconfiança. Por exemplo, hoje em Curitiba nós estamos com 40 óbitos. Tem gente confirmados de Covid. Tem pessoas que realmente não conseguem acreditar nisso. Eles acham que é muito mais, que a prefeitura está escondendo os dados, quando na verdade é tudo muito acompanhado, né? Nós temos uma planilha que é alimentada assim que o hospital liga para nós, essa planilha vai 2 vezes por dia para a epidemiologia, que segue, vai vendo os suspeitos, os confirmados, se confirmou, não se confirmou, tudo isso vai para o SIM, que é o sistema do Ministério da Saúde, que faz a depuração, digamos assim, do que é atestado numa declaração de óbito, né? Então, nós temos um certo controle sobre esses números, mas daí é conseguir que as pessoas assumam isso, né? Porque tem um fator que é muito interessante nessa contaminação do Covid, que é a facilidade pela contaminação. Então, parece que tudo vira um elemento causador,
né? E as pessoas ficam com aquele estranhamento, enquanto você vê que um grupo nega totalmente sua presença, o outro fica tão preocupado em evitar a contaminação que acaba entrando num looping, digamos assim, de muita ansiedade. As pessoas acham que, e também é interessante olhar o que acontece. A maior parte de nós ignora quantas pessoas morrem por dia em uma cidade. Mas quando você está com uma pandemia acontecendo, o que vai acontecer? As pessoas vão buscar canais que elas possam se alimentar, digamos assim, dessas informações. Eu vi muitos comentários assim, as pessoas diziam, não, mas olha só, morreram 40 pessoas em Curitiba, mas olha, é muita gente, estão morrendo de Covid, estão escondendo de nós, porque elas não sabiam que em Curitiba morre em média de 40 a 45 pessoas por dia, né? Então, se eu falar para vocês, nossa, hoje morreram 45 pessoas em Curitiba, como que as pessoas vão receber essa informação? Meu Deus, né? Os enterros direto que a gente fala, que são aqueles enterros onde não ocorre o velório. Muita gente acredita que o enterro direto é uma pessoa que estava confirmada por Covid ou suspeito de Covid. Claro que, nesses casos, os suspeitos ou os confirmados, não vai haver velório. Mas se nós estamos num tempo de pandemia, onde a contaminação é muito fácil de acontecer, nós vamos desencorajar as famílias, na medida do possível, porque isso é uma opção da família, em fazer o velório. Vamos dizer, olha, se vocês puderem evitar, é melhor. Evita a aglomeração de pessoas, evita essa possibilidade de contágio. E muitas famílias adotam isso. Mas aos olhos daquela pessoa que está em casa, em isolamento, há dias, preocupadíssima com essa possibilidade de contaminação, ela toma isso, meu Deus, eles estão fazendo sepultamento direto porque é um confirmado. Então, tudo corrobora para que se instaure uma visão negativa, né? Uma visão de preocupação constante. É natural isso. E, obviamente, os meios de comunicação, eles tendem a pegar o quê? Os casos mais extremos. E ao pegar esses casos mais extremos, deixa-se de lado cidades, lugares que não estão nessa mesma condição. Nós não podemos comparar São Paulo com Curitiba, ou Rio de Janeiro, né? Ou Florianópolis com Porto Alegre. Cada uma dessas cidades tem uma condição. E essa condição vai deflagrar todo um outro processo, porque não é só uma questão do serviço funerário. Nós temos uma questão em voga do sistema de saúde. Qual é a capacidade do sistema de saúde dessas cidades? Qual é a capacidade também de sepultamento dos cemitérios dessas cidades? Será que eles já não estão próximos de sua capacidade máxima? Será que não está no momento de abrir outros espaços? E quando se instaura uma pandemia, tudo isso vem à tona de uma vez só, né? E cada um desses elementos pode ser um elemento que vá contribuir para se instaurar esse pânico, essa histeria toda. E é muito difícil realmente você lidar com essa quantidade de informações de uma forma mais racional, porque a gente tende a ter esse olhar mais desconfiado, né? Então, pelo menos aqui em Curitiba, foi um impacto muito grande, porque se a gente fala, por exemplo, o Departamento de Serviços Especiais, eu não estou falando diretamente que eu trabalho com o cemitério, eu trabalho com serviços especiais, mas nada mais é que Serviço Funerário Municipal e Divisão de Cemitérios, né? Então, um tema que é secundário para nós, que é interdito, vem em primeiro plano. E ao vir em primeiro plano, vem todos os questionamentos, todas as curiosidades, o medo, tudo isso misturado num bojo só, né? Eu acredito que nós estamos numa posição privilegiada, realmente, aqui em Curitiba, pelo número de óbitos, pelo número de contaminados, e também pela forma como foi tratado o assunto, porque antes mesmo de acontecerem os primeiros óbitos, nós já estávamos preparados para, de certa forma, gerenciar esse fluxo, né? E sempre com aquele pensamento, ok, mas quantos túmulos eu tenho disponíveis, né? Eu preciso saber, se aumentar tantos por cento a minha média de óbitos, eu vou conseguir absorver? Quantas pessoas podem ser cremadas nos crematórios que existem? Tudo isso vem
a ser importante e precisa ser discutido, e não se tornar notícia quando já degringolou, que é o que normalmente acontece. Então, nos meios de comunicação, nós não vamos ver os lugares onde a situação está calma, nós vamos ver os lugares onde a situação está crítica, onde a situação está caótica, né? E é difícil também a gente ter um ponto de equilíbrio entre todas essas informações, porque é muito complexo se falar sobre isso, né? Se falar sobre essa questão de uma causa de óbito. Nós temos vários serviços que foram suspensos durante a pandemia. Quando a gente fala de morte, a gente está falando de morte natural, de morte em ambiente hospitalar, de mortes em residências, do aumento, né, desse número de mortes. Então, tudo isso entra nesse bojo e precisa ser discutido, mas precisa ser discutido de uma forma muito racional, o que realmente se torna muito difícil. Então, de uma forma um pouco mais espraiada, digamos assim, são inúmeros temas que vão vir à tona com muita força, realmente. Obrigada, Clarissa. Muito relevante todas as suas colocações. Mais tarde a gente pode voltar a discutir, né? Com certeza terão perguntas sobre isso. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Nilson, né? Para quem não conhece, o Nilson, então, é professor de geografia lá da UEL, e ele tem vários trabalhos, já tem uma experiência muito marcante com esses locais sagrados, ele tem trabalhos sobre o contestado, sobre todo o aspecto funerário, né? Do contestado dessa região, e agora, lá em Londrina, o Nilson está como geógrafo, então, com essa observação desse impacto da pandemia, né, nesse cotidiano funerário. Então, Nilson, bem-vindo, por favor, pode comentar. Boa noite a todos e todas, obrigado pelo convite, Adriana, é um prazer estar com a Clarice e com a Andréia. Falo de Londrina, uma das maiores cidades do Paraná, segunda maior cidade, e que convive nesse momento com a pandemia, não seria diferente, né? A pandemia atingiu primeiro as grandes cidades, porque elas são mais dinâmicas, as pessoas que vieram do exterior no início do ano, acabaram primeiro afetando algumas cidades. No início, atingiu mais uma classe média, alta e uma burguesia, e hoje começa a atingir mais os trabalhadores, a população da periferia e assim por diante. Segue a lógica, né? Talvez um protocolo, entre aspas, daquilo que viria a ser e conviver com a pandemia que nós não tínhamos memória, né? A gente já viveu com outras situações sanitárias ao longo dos últimos anos. Se a pessoa tem 50 anos, ela viveu com gripes, com outras situações, com dengue, a dengue sempre nos persegue. Mas, em relação a uma pandemia, provavelmente é a primeira para essa geração. Poucas pessoas são sobreviventes da pandemia que nós vivemos no início do século passado, mas talvez as suas memórias já estejam até perdidas. Falar sobre a morte no meio de uma pandemia, para quem não viveu, sempre é algo muito traumático, porque as pessoas estão sempre esperando o pior. Eu acho que a Clarice já deixou isso muito claro. E daí envolve diretamente o morto, né? Abandonar o morto como eliminar a sua própria sobrevivência. Porque nós temos na cultura brasileira, na cultura nacional, a ideia de que tu levas o corpo do morto até o cemitério e se despede dele. Num momento como esse, é muito difícil, né? Sobretudo se tiver contaminado ou se tiver suspeita e assim por diante. E é muito grave, é muito assustador, é muito dolorido ver um caixão enrolado no plástico. É como se fosse uma mercadoria que tu vai simplesmente despachar pelo correio. Então, há um sentimento de abandono do morto por parte das pessoas, porque há no espírito do ser humano, sobretudo aqueles que são católicos e cristãos, a ideia de que levar ao cemitério é a própria sobrevivência dele, numa situação talvez mais transcendental. Aqui em Londrina, não diferente de Curitiba e de muitas outras cidades, a administração dos cemitérios, não é? E da morte é feita pela prefeitura, ou seja, por uma autarquia do município, pela ACEF, que é a administradora dos cemitérios e serviços funerários da cidade. Ela controla o espaço municipal e também ela fiscaliza e controla aqueles particulares.
mas ela garante o transporte, os caixões mortuários, a remoção dos mortos e assim por diante. Ou seja, o município já tem, historicamente, uma política de tratar com os seus mortos. Para uma cidade de quase 570 mil habitantes, é um serviço realmente bastante grande. É grande e é diferenciado, porque nós vivemos o século XXI e eu acredito que a pandemia vai ser a divisão entre o século XX e o século XXI, geopolítico, porque eu acho que a partir de agora a gente vai pensar o que vai ser o mundo nesse século, né? E no século passado, que é o século onde eu nasci, parte das pessoas que devem estar assistindo nasceram, 70% dos pacientes morriam. Aliás, 90% dos pacientes morriam em casa. E hoje, 70% morrem no hospital. Então, as pessoas não convivem mais com a morte, com a hora da morte, com a passagem da pessoa. Então, isso também é uma mudança muito grande, não é? Sobretudo para nós, nesse Ocidente, que é quase que eminentemente cristão. Então, tu não vê um ente querido morrer. Tu apenas recebe o corpo já preparado, seja para uma ACF ou para uma outra empresa, uma outra autarquia municipal. E nossos avós, por exemplo, todos eles enterraram seus antepassados a partir de uma morte em casa, não é? E essa atual geração não convive com a morte nesse sentido. Ela tem um corpo dentro de uma caixa que precisa ser levado até o cemitério, porque é a sobrevivência daquilo. Então, é algo muito diferente. Talvez essa própria modernidade, esse mundo estranho que a gente vive hoje, é estranho porque nós não temos respostas para tudo que está acontecendo, né? As mudanças são velozes, sejam as mudanças ambientais, mas, sobretudo, a partir de mudanças que são sociais, né? E elas expressam justamente a tecnologia. A tecnologia tem que estar associada, inclusive, à morte, não é? E por que tanta gente morre no hospital? Porque, na realidade, essa tecnologia ela tem que garantir o máximo possível uma sobrevida da pessoa. As pessoas acreditam na tecnologia e acreditam que um ente querido pode viver mais. E muitas vezes elas também não param para refletir que esse ente querido ele está prolongando, a partir da tecnologia e da medicina, a própria dor e o sofrimento dele e da família. Mas essa é uma questão que provavelmente nós vamos discutir muito no futuro, depois da pandemia. Ou seja, o medo da morte e a morte que tem que acontecer longe da gente. E ao mesmo tempo que ela tem que ser distante, ela tem que estar próxima, porque eu preciso ver o ente querido dentro do caixão. Então, são essas loucuras de início de século que a gente vive que geram esse tipo de relação da sociedade consigo, com o mundo além da janela, porque muitos estão presos dentro de casa, e com o futuro que, de certa forma, vamos ter. E as pessoas convivem também com a ideia do terror. A mídia constrói uma ideia do terror. A ideia do terror é a ideia de muitas mortes ao mesmo tempo. Uma bomba atômica, um meteoro. Todos os dias o Facebook fala que no dia tal, do mês tal, vai cair um meteoro. E daí as pessoas que já estão cansadas dessa discussão, né, elas falam que venha, que esse literalmente caia. Mas tirando os memes, tirando as brincadeiras, as pessoas convivem com a ideia da bomba que literalmente vai cair do céu e vai eliminar muitas pessoas. E daí tu tem que encontrar no futuro defesa psicológica para as pessoas, porque depois de uma pandemia, outras virão. Tu abre as portas de possibilidades infinitas que até então essa geração não viveu, não é? Então isso afeta diretamente o psicológico. A morte é uma coisa natural, não é? E todos nós, de certa forma, convivemos com a morte. Estar vivo é ter a certeza da morte. A gente constrói coisas acreditando que literalmente vai morrer. E essas tentativas absurdas de reanimação, de manutenção, elas são extremamente complexas e elas vão ter um papel de muitos debates no futuro. Ou seja, até que ponto, né, a tecnologia, a medicina, ela tem que reanimar a pessoa insistentemente. Por que a pessoa simplesmente não pode ter a sua passagem? Porque, na realidade, a única certeza que o ser humano tem é a certeza da morte. Então, são coisas que são paliativas e que geram muito transtorno. Numa situação de pandemia, não é? Onde as pessoas são literalmente descartadas para as valas comuns em Manaus, São Paulo, como a gente vive em Nova York, o sofrimento é muito maior. Mas o sofrimento é invisível.
O sofrimento mal aparece no Facebook. No Facebook, todos os dias, as pessoas colocam: hoje foram mais 1.100 mortos, são 1.100 entes queridos, pessoas que eram amadas, que foram perdidas, mas elas continuam invisíveis. Porque a dor pela morte, ela só atinge a pessoa que perdeu. Então, talvez a gente consiga entender um pouco do que acontece agora com o coronavírus, um pouco da nossa sociedade, dessa cultura estranha, não é? Por conta da invisibilidade desses mortos todos, porque nós estamos literalmente isolados, tirando aqueles que insistem em não estar. Mas os que insistem em não estar também não estão na linha de frente vendo as mortes, certo? Então, há toda uma discussão que deve ser feita, mas é inquestionável que a pandemia de coronavírus ela vai expor nas próximas semanas, nos próximos meses, não é? Um genocídio de proporções absurdas que esse país talvez não tenha vivido ou tenha esquecido, não é? Genocídios como Canudos, como Contestado, como a gripe espanhola, não é? E isso, com a mídia que nós temos hoje, com os meios de comunicação de massa, com as redes sociais, esse genocídio, que sempre foi tornado invisível pelo Estado, ele vai ser mais aparente, porque as grandes valas comuns que eliminaram famílias e pessoas, elas desapareceram, e cemitérios se construíram em cima daqueles que estavam enterrados, não é? E daí nós vamos esbarrar num outro problema. A nossa cultura, ela não incorpora a morte como parte da vida. O brasileiro, a brasileira, ele ainda convive com uma morte que é um castigo, uma punição pelo fato de ter vivido. É muito interessante isso, é muito contraditório, mas ele é um pouco do espírito daquilo que nós somos enquanto sociedade, certo? E são coisas que nós vamos voltar a discutir no futuro. Então, eu acho que esse encontro de hoje, ele abre as portas para coisas muito mais profundas que nós vamos ter que discutir no futuro. Mais importante do que enterrar milhares de brasileiros, que hoje deve passar de 26 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, nós vamos ter que conviver com as pessoas que conviveram com o genocídio promovido pela primeira pandemia vivida por essa sociedade. E nesse momento histórico. Porque eu acredito que outras virão nos próximos anos ou próximas décadas. Outras formas de extermínio, de genocídio, e isso não cabe à geografia, não cabe à história, isso vai ser multidisciplinar. Ou seja, um casamento entre aqueles que trabalham a sociedade, o meio ambiente, a psiquiatria, as engenharias, assim por diante, porque há que se descortinar um novo mundo a partir do genocídio promovido pela pandemia. Mas por que o Nilson chama de genocídio? Eu trabalho com genocídio, trabalho com genocídio do contestado. Eu sei que a sociedade paranaense, sobretudo suas elites, não aceita a ideia de genocídio, porque um genocídio tem culpa. E nesse momento a culpa, o Estado é culpado. Ele é culpado pelo excesso de mortes, pela falta de políticas públicas que venham a mitigar o sofrimento da sociedade brasileira, que hoje tem acesso a quase tudo. O excesso a quase tudo, às vezes, faz com que as pessoas não tenham informação de nada, justamente pelo excesso. Mas é um genocídio porque o Estado é culpado. Na gripe espanhola, não é? No início do século passado, o presidente morreu. Mas agora nós não tivemos a sorte disso. A gente está convivendo com falta de políticas públicas. Então, é uma situação, é um momento histórico muito complicado, mas ele é mais complicado quando a pandemia chega às terras mais distantes, aquelas mais afastadas dos olhos da nossa sociedade, ainda carregados de preconceito e ódio, que são as terras indígenas. Ou seja, já são quase 200 indígenas mortos. E a situação, já atinge 59 etnias, a situação é muito grave, porque o Estado, que não chega numa cidade grande como Londrina, na sua complexidade, na sua totalidade para socorrer o cidadão, ele vai demorar muito mais a chegar nos povos indígenas. Isso é parte de um genocídio, da incompetência de um Estado que não chega até o cidadão no momento de uma situação como essa. Não é a primeira epidemia que vivemos. E a gripe espanhola também não foi a única. Durante a Guerra do Contestado, por exemplo, onde milhares de pessoas tiveram suas vidas ceifadas pelas mãos do Estado, com os canhões do Estado, e também pela tragédia da guerra, que foi cólera, que foi tifo, e tifo e cólera eliminaram tantas pessoas quanto as
balas dos canhões e das Winchesters e das outras armas do Estado. Ou seja, as bactérias, os vírus, eles saem das sombras toda vez que a gente vive uma situação de guerra, de um momento extremo. E nesse momento é uma guerra que não é uma guerra de canhões, é uma guerra pela vida, é uma guerra que envolve a cultura, que envolve, ao olhar de muitos, o castigo que a sociedade merece nesse momento. Como eu disse, é uma complexidade muito grande e que nós vamos discutir muito nos próximos anos. Serão temas de muitas teses. Vejam que tu observa pelas redes sociais que todas as lives, todas as discussões hoje acontecem sobre o coronavírus ou Covid-19. Então, tem um encontro de direito com Covid, tem um encontro de geografia com Covid, tem uma live da morte com Covid, é claro, até porque essa talvez seja a live, o momento mais certo para discutir isso, mas todo mundo está discutindo a pandemia. Então, também gera excesso de informação, enlouquece as pessoas nas redes, porque pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, tu recebe todos os dias uma tonelada de convites para discutir em todas as áreas possíveis do conhecimento, e não só do conhecimento científico, o que a gente está vivendo. E as pessoas se perdem quando tem excesso de coisa. Mas não há respostas para essa pandemia. Nós esperamos que as 120 possibilidades de vacinas que estão sendo desenvolvidas nesse momento, elas encontrem uma saída para a população, mas faz 20 dias que eu tomei H1N1, a vacina, então depois eu vou ter que tomar mais essa, e das florestas do mundo que estão sendo rasgadas pela ganância de um mundo individualista, e parte dos problemas que nós vivemos hoje é fruto desse individualismo do mundo da técnica e assim por diante, vão impor novos desafios. Então, quantas vacinas, né, a próxima geração vai tomar para viver nesse planeta que foi massacrado, sobretudo no século passado, no século XIX, no século XX e nesse início de século XXI, que deve estar começando nesse momento. A próxima geração vai ser a geração que vai tomar uma vacina todos os anos, tirando todas aquelas obrigatórias do início da vida, que algumas pessoas recusam, não é? Mas outras virão. Nós somos adultos e a gente está tomando vacina todo ano para viver nesse planeta. O que nós geramos no planeta, não é? Para que a gente todos os dias busque um remédio para a vida aqui. Eu acho bem difícil que a pandemia, que o excesso de mortes, eu não posso relativizar que foram apenas 25 mil num país que mata, abala 40, 50, 60 mil pessoas por ano, entende? Até porque uma pandemia é diferente das outras mortes que ocorrem num país violento, truculento, um país que nunca se permitiu fazer como uma nação que gera cidadania para os seus, não é? Os Estados Unidos não é diferente daqui, a gente está acompanhando agora o povo estadunidense queimando, não é? O horror daquilo que eles são. Nós somos o espelho mal feito daquilo que são os Estados Unidos. Então, o momento histórico é perfeito. As duas maiores nações do continente, em volume de riqueza e de trunfos ambientais e de população, elas simplesmente estão à deriva. Literalmente à deriva. Né? Lá com Trump, ou seja, começa com a negação de um governo despótico como aquele e começa a abrir as cortinas de uma sociedade doente, de uma sociedade que nunca se constituiu com cidadania e com direitos civis a todos e todas. Então, a pandemia ela vai literalmente, aqui no Brasil agora, como reflexo do espelho, né, dos vira-latas que nos governam, transformar o Brasil naquilo que os Estados Unidos vivem hoje. Vamos ultrapassá-los em número de mortos? É claro que vamos. Mesmo que a gente tenha um SUS, que a gente tenha um sistema organizado que possa receber os pobres e miseráveis, sem distinção, ele não vai suportar. Porque ele não tem como suportar a pandemia. Então, há que se controlar a pandemia para evitar o colapso total deles. E a nossa sociedade é uma sociedade que não aceita que esses pobres que não têm espaço no SUS possam entrar num hospital particular das elites. Talvez a caneta forte do Estado obrigue
todos os hospitais a receberem todos e todas numa situação extrema. O pior está por vir. Não é ser negativo. Os números crescem a cada dia. As políticas públicas, elas são ineficientes. Há um desgoverno, há um governo de ódio, há um governo de incapacidade instalado nesse país. Nós estamos há dias sem o ministro da Saúde no meio de uma pandemia. Como que tu vive numa nação de 200 e tantos milhões de cidadãos e cidadãs sem o Ministério da Saúde tendo alguém chefiando ele numa situação como essa? Então vai faltar caixão e vamos abrir valas. Muitas valas foram abertas no passado e nós vamos continuar abrindo valas. É um momento muito triste, não é? Muito triste, mas é um momento que nós estamos vivendo. Creio que deve haver reação. A reação sempre vem de baixo. A reação não vem de cima, porque as elites não estão preocupadas com o povo, muito menos com o número de mortos. Talvez eu tenha respondido um pouco, Adriane. Sim, obrigada, Nilson. Você levantou questões muito relevantes também para o nosso debate, né? Eu queria convidar o pessoal que está assistindo para fazer perguntas aqui embaixo no Facebook, né? Enquanto o pessoal vai se organizando para perguntar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou colocar uma colocação, que vocês, né, colocaram todo esse cenário que a gente está vivendo. E primeiro para a Clarissa, eu queria perguntar, Clarissa, o que são as alternativas que tanto os gestores, no caso, né, que você está respondendo enquanto gestores da Prefeitura de Curitiba, enfim, para toda essa mudança, para essa transformação. Por exemplo, a gente tem visto no exterior videochamadas em velórios, né, que é algo que o Nilson também falou da tecnologia. A tecnologia tem que ser uma aliada, né? A gente não pode mais continuar com os rituais, enfim, né, que ocorriam antes por conta dessa pandemia. Como que a sociedade que você está acostumada ali, Clarissa, está encarando essa questão? Existem videovelórios por aqui? Bom, essa questão de se utilizar a tecnologia, né, para aproximar, digamos assim, nesse momento da despedida, eu tenho visto mais em relação à questão dos cultos religiosos mesmo. Muitas vezes, religiosos são convidados e participam das exéquias, digamos assim, né, dessa despedida, ou da bênção, digamos assim, do morto à distância, né? Os cemitérios particulares, eles têm, obviamente, um know-how e uma condição de propiciar outros canais, como, por exemplo, o velório virtual, que é uma coisa que já há muitos anos existe, acho que tinha numa cidade em São Paulo, se não me engano, mas o que eu vejo, assim, é ainda essa necessidade do contato físico, né? Para nós aqui, por exemplo, os velórios não podem durar mais de 2 horas, né? E não pode ser mais de 10 pessoas. Você pede, usem máscara, álcool gel na entrada, na saída, evite tocar o corpo da pessoa, mas nos primeiros 5 minutos talvez eles consigam. Nos 10 minutos posteriores, você vai ver todo mundo abraçado, chorando, porque o vivenciar a morte é algo que a tecnologia ainda não se sobrepõe, né? Então, é uma coisa de contato físico, de toque, de pele, de presença mesmo, né? Por mais, nós fomos muito criticados por não abrirmos os cemitérios no Dia das Mães. O Dia das Mães é uma data que só finados supera, né? Só que como que eu vou abrir um cemitério, sendo que as pessoas mais antigas, aquelas pessoas mais velhas, são aqueles que eu gosto de brincar e chamar dos guardiões da memória, porque são aquelas pessoas que ainda têm esse hábito de ir até o cemitério, de visitar os mortos, de se exercitar a memória da família através desse ato de visitação aos cemitérios, às necrópolis como um todo. E eles têm uma vivência com o tema morte, não necessariamente pelo fato
da proximidade. A gente já teve tanta coisa aqui em Curitiba, né, em todas as cidades, tantas epidemias e tal, mas eles ainda têm aquela coisa de se olhar para o passado, de se basear no passado e nos feitos e na trajetória dos seus e ir ao cemitério a parte disso. Em compensação, hoje, quando a gente esbarra nessa questão da visão de morte, o que essas valas que o Nilson falou, né, elas mostram para nós um distanciamento, né? Nós colocamos a morte um pouco em segundo plano, nós negamos a presença dela. E nós terceirizamos muitas vezes a morte. O que são esses planos de assistência funeral, esses planos de luto, se não a terceirização? Veja, hoje a gente toma tanta vacina, né, Nilson? A gente tem tanto medicamento, tanta coisa para nos colocar num patamar de salubridade, digamos assim, de saúde, para enfrentar tantas coisas. Talvez num sentido até de desafiar a morte, né? Então a gente a coloca em segundo plano e vive-se como se nunca fosse morrer. E o que a pandemia faz? A primeira coisa que ela faz é dar um tapa na nossa cara e dizer, não, você sim, qualquer um, pobre, rico, todos são passíveis de morrer, né? Então, é esse primeiro choque. E nós vivemos um momento que os cemitérios, por mais que eles tenham um olhar patrimonial, que a gente consiga trabalhar essa questão das visitações, de relembrar os feitos dos outros e tal, que a gente use as mídias sociais, eles ainda não estão para espaços de memória, eles estão para espaços do passado, do patrimônio, mas não da memória dos meus, da memória da cidade, da memória dos outros. E a assistência funeral também entra nisso. Porque a partir do momento que se deflagra uma pandemia, que a morte se faz tão presente, eu tenho túmulo? Eu tenho dinheiro para comprar um caixão? Quem que vai me enterrar? Como é que vai ser? E se eu sou uma pessoa sozinha? E se eu não tenho filhos? E se eu moro numa cidade distante da minha família? Quer dizer, caem inúmeras perguntas, inúmeros questionamentos. E na maioria das vezes, a gente não quer buscar cada um desses pontos, né? A gente busca o quê? Algo que resolva por nós. E quem que acaba entrando em cena? Essas empresas que vendem uma pretensa assistência, que na verdade é o pacote que em cidades como Londrina, Curitiba, a gente vai ter, né? Então, se coloca na mão do outro o fazer as providências necessárias, as burocracias necessárias ao morrer, né? Ou se precisa ter café ou não. Eu sou daquela época que a gente passava a garrafa de café para ir para o velório, né? Para passar a noite com a família, né? Dando aquele apoio. O café acabava, mas a gente continuava junto. Hoje em dia é tudo assim. Chega um kit de coffee break, né? Que agora a gente proibiu, porque né, por causa das possibilidades de contaminação, mas assim, é tudo muito pronto, é tudo muito industrializado, porque para nós ficar pensando em finitude, para que, né, tanta coisa para viver? Vamos viver, né? E a pandemia não, ela vem no oposto disso tudo. Você vai morrer, você pode, se você não for hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer outro dia. Né? E ela traz muito forte isso. Vejam, teve uma coisa que aconteceu em Manaus que eu estava conversando, e o que eu vou falar é até vergonhoso agora. Eu estava conversando com uma pessoa da Defesa Civil e nós estávamos trocando informações, ocupação de leitos em UTIs, como é que estavam, né, a capacidade dos cemitérios. Vocês perceberam que chegou a ser pauta na mídia nacional, quando o Exército começou a questionar as cidades sobre a quantidade de túmulos que elas dispunham. Mas, gente, não é natural que, vivendo uma pandemia, haja um questionamento se há capacidade de sepultamento? Agora, eu pergunto para vocês, eu não sei, eu acho que eu não achava, né? Mas, assim, quando eu vi que Manaus tem 1.900.000 habitantes, e não conseguiu absorver já no início colapsou a questão do serviço funerário, eu fiquei pensando, onde essas pessoas eram sepultadas antes?
Será que elas não morriam em cidades próximas? Enfim, ficou uma coisa muito forte, porque morre rico, morre pobre, morre todo dia. E cabe ao município, a obrigação do município dar destinação a esses corpos, né? Então, assim, como que fica essa gestão do carente? Como que fica essa gestão do morto? Porque, assim, eu não posso pressupor que todo mundo tenha túmulo para ser sepultado. Eu tenho que estar preparada para essas pessoas que não têm dinheiro ou que vão morrer aqui na cidade, que não são daqui, mas que acabam falecendo aqui, e que por uma resolução da Anvisa eu não posso transladar para um município distante de Curitiba ou para outro estado. Então, eu tenho que pensar na minha capacidade de absorver esses óbitos também. Quer dizer, eu acho que tudo isso mostra o quão afastado nós estamos desse tema e dessa vivência, né? E obviamente, como o Nilson bem colocou, o quanto o nosso sistema de saúde, as nossas políticas públicas não estão acompanhando essa questão. É muito simples, eu vou finalizar, me desculpe por estender, mas com um exemplo muito simples. Houve um levantamento de dados aqui em Curitiba e se falou que haveria um aumento de 300 óbitos em função do Covid. Enfim, eu fui lá, fiz um testão, coloquei, porque aqui pelo menos ainda não houve aumento no número de óbitos. Porque muitas vezes o Covid, ele é um agente que acelera, digamos assim, o óbito das pessoas. Geralmente são pessoas com comorbidades. É um diabético, hipertenso, um cardiopata, uma pessoa que tem um câncer. Muito difícil você ver uma pessoa saudável que contrai o Covid e morre, né? Geralmente eles têm um tempo, conseguem se recuperar. Eu não estou colocando isso como regra, nada disso. Estou dizendo que, no geral, as pessoas que morrem por infecção de Covid têm um quadro mais complicado de saúde, né? Daí falaram que iam 300 pessoas a mais morrer naquele mês e eu questionei. E quando eu disse que não tinha aumentado o número de óbitos, me acusaram de estar indo contra o isolamento. Vejam só, pessoas esclarecidas disseram, você está incentivando as pessoas a irem para as ruas e não fazerem o isolamento. Eu falei, mas então eu tenho que mentir, dizer que está morrendo um monte de gente que não está, né, que não alterou o número, para que as pessoas tomem as devidas providências em relação à possibilidade de contaminação e à necessidade de isolamento. Então vejam a que ponto as coisas estão caminhando, como polarizou tudo isso, né? Ao ponto de ser mais fácil dizer que está morrendo um monte de gente para se manter as medidas, do que dizer, olha, realmente não houve um impacto no número de mortos, nas médias dos últimos 3 anos, e daí ser acusada de estar incentivando as pessoas a deixarem o isolamento. Ok, Clarissa. A gente tem várias participações aqui no Facebook, várias perguntas já. O Tiago Nagafushi, eu não sei se eu falei seu nome certo, desculpe, ele está perguntando para o Nilson, né? Justamente se a curto e a longo prazo, o que de bom ou de ruim essa pandemia vai trazer de como a gente entende o mundo. Eu aproveito essa pergunta, Nilson, para perguntar para você também. Como que, agora você falou do terror que a gente tem até diante desses espaços, né? Como que a gente vai recuperar isso? Você que também sabe da importância da gente conhecer esses locais, de frequentar esses locais, né? A questão da memória. O que vai trazer a pandemia para esse aspecto da nossa vida, que é tão essencial? Pergunta dificílima, né? Ambas. É muito complicado a gente prever o futuro, né? Cientificamente é uma coisa até inadequada. A gente pode fazer projeções, e se eu fosse fazer projeções, as projeções não seriam muito boas. O país segue o mesmo ritmo de um pouco parado agora, de crescimento, subdesenvolvimento, aumento das periferias. O aumento da periferia é uma coisa que vai ser notório, porque vai haver um empobrecimento da população.
Vai haver muitas mortes na periferia, mas também um empobrecimento da população. Deve diminuir a classe média, não o topo da pirâmide, né? Mas tem um fato que a gente não pode abrir mão, é que o corpo do morto pertence ao Estado. Isso desde 1828, quando Pedro separa o cadáver da igreja. E o cadáver passa a ser do Estado, responsabilidade do Estado. Então, o que a gente está discutindo hoje, nesse momento, a gente está falando de responsabilidades do Estado, quando o Estado tomou para si a morte, não é? Do cidadão e da cidadã. Então, não é absurdo eu ficar cobrando do Estado o seu papel, o enterrar, não é? O garantir esses espaços, mas tem algo muito grave, que talvez responda até a pergunta que tu havias feito do Facebook. Vejam que, nesse momento, não houve discussão de criação ou de estatização de crematórios. Porque numa situação de pandemia, tudo bem, entre aspas, que estamos com 25 mil mortos, mas já há os mortos habituais, já há uma vida com morte dentro do território nacional, certo? Há uma questão cultural que eu disse, que o corpo é algo muito especial para a família, não é? E a gente não conseguiu se desvencilhar disso. São pouquíssimas as pessoas desse país que optam por ser cremadas. Elas geralmente estão num extrato intelectualmente mais elevado. Mas numa situação de pandemia, para os Estados Unidos, que já tem 100 mil mortos, e para nós, que provavelmente caminhamos para isso, é fundamental cremar. É fundamental cremar. Como que nós vamos conviver com todos os riscos ambientais do acúmulo de corpos em Manaus, em São Paulo, no Rio, em Londrina, Curitiba, em qualquer cidade, pois os terrenos precisam ser pensados. E se tu enterra numa vala, tu não tem tempo de pensar o terreno. Tu não tem tempo de pensar ambientalmente a situação do espaço de depósito dos corpos. É a questão de saúde pública ampliado. Porque se não for num terreno adequado, com ventos, com solo, com aquífero que seja profundo, não é? Distante de poços rasos de captação, tu vai ter a decomposição, seus micro-organismos se proliferando sobre o resto da sociedade, gerando outras doenças. O tétano vai gerar gangrena, tuberculose, hepatite A, sem falar dos maus odores e dos fatores psicológicos da morte. Porque as fotos de Manaus e de São Paulo chocaram esse país. E é só o começo. É que esse país não lembra, não é, de 6 mil corpos numa vala no Contestado, ou de milhares de corpos numa vala em Canudos. E os cemitérios são ambientes que, mesmo que alguns sejam históricos ou bonitos, aqueles que são apenas funcionais, eles são espaços de proliferação de Aedes aegypti, de escorpiões, de acúmulo de lixos contaminados, resíduos, líquidos, próteses, ou seja, tem uma série de problemas relacionados à morte, que a gente não discute nesse país enquanto uma política pública profunda. E a política pública profunda num país com 200 milhões de pessoas é a cremação. É a construção de uma cultura de eliminação desses corpos. E tu pode dar a cinza para a família, aliás, geralmente é dado. Não é? Essa é uma alternativa socioambiental e aí já é uma resposta para o futuro. Nós não vamos conviver com cemitérios dessa dimensão de mortos que temos em países com 200 milhões de habitantes. Então, nós temos que achar uma política pública que consiga chegar ao coração do cidadão e da cidadã para que ele entenda que corpo e alma são coisas distintas. É muito difícil, a igreja não deu conta nesse tempo todo. Para que a gente consiga limpar os ambientes urbanos onde nós estamos cercados com cemitérios, ou com cemitérios dentro da cidade. Os cemitérios históricos, eles poluem menos. Tipo São Francisco, em Curitiba, o histórico aqui de Londrina ou de São Paulo e assim por diante. Eles são mais espaços de museu, espaços culturais e assim por diante. Que a gente dá aula, que são visitados, que as pessoas querem visitar artistas, príncipes, princesas e presidentes. Mas os funcionais, eles vão ter que ser repensados no futuro. A pandemia já começa a gerar uma proposta futura. Que fim daremos aos mortos? Nós vivemos uma crise sanitária e ambiental, que é esse vírus. Então, no futuro, nós vamos ter que repensar a morte, os espaços geográficos, o fim dos corpos. Porque daqui a pouco estaremos com 300 milhões de pessoas. E quantas mil pessoas morrem por dia num montante de 300 mil? Podem dizer assim, nossa, mas a China e a Índia têm população X. Nós não estamos lá convivendo com eles e com os seus mortos. Não é? No século XIX, as pessoas jogavam seus mortos no barranco. A construção da ideia do cemitério bonitinho, organizado, é algo das elites e da burguesia.
A população não tinha esse apreço, isso foi uma coisa construída. Então tem que ser desconstruída, para que a gente possa ter uma qualidade de vida socioambiental adequada no futuro. É política pública, certo? Mas muitas outras coisas vão acontecer no futuro que vão impactar sobre a nossa vida. Não vai ser só a morte. Vai ser a cidade, vai ser a xenofobia, que eu não quero me encontrar com X pessoas de tais raças e tais bairros na rua, porque elas contaminaram mais, elas ficaram marcadas com uma letra escarlate de hereges, de doentes. Nós vamos ter, digamos assim, um aumento da xenofobia. Esse romantismo todo que envolve a pandemia, essa coisa glamurosa que algumas pessoas passam pelo Facebook, ela não é real. Depois de uma situação como essa, a gente parte para a xenofobia. O ódio fica mais latente, o ódio já está solto nas ruas do Brasil. Então, até que a gente passe essa fase da xenofobia e do ódio e se reconstrua como uma sociedade urbana, civilizada e assim por diante, vai demorar algum tempo. Porque as pessoas vão ser apontadas. A tua família teve 2 mortos. É como a lepra foi na metade e além da metade do século passado. Hoje a lepra não é nada, até mudaram o nome para hanseníase. Mas a palavra lepra assusta. Talvez dizer assim, eu tive 3 parentes que morreram de Covid-19 em 2020, vai ser uma forma de uma reestratificação social, de apontar os que prestam, os que não prestam, os que valem menos. E isso demora a passar. É uma questão lenta, né, na vida em sociedade. Mas há coisas boas que vão ser no futuro. Eu acredito que vai haver uma tomada de decisão, sobretudo das pessoas que têm um pouco mais, um olhar mais apurado, mais refinado e mais real sobre o mundo, de que nós vamos ter que comer comida saudável, portanto vamos trabalhar com agroecologia, vamos trabalhar com a pequena propriedade que produz alimentos saudáveis para gerar um corpo saudável. E talvez com os corpos saudáveis a gente precise de menos vacinas, de menos remédio e de menos hospitais para garantir que a gente fique mais 2, 3 anos vivendo. Talvez essa seja uma alternativa interessante no futuro. Um reencontro da sociedade com a natureza, exigindo comer comida saudável. Não é? Pode ser uma saída. Maravilha, Nilson, obrigada. Gente, o nosso tempo está estourando, né? Passou rápido a conversa. A gente vai ter outras lives, né? Que a gente vai discutir outros aspectos. Eu estou vendo várias perguntas aqui da Fernanda, da Alcimara, perguntando sobre ritual. Isso é a próxima live, inclusive, né? Eu já quero agradecer a Clarissa, o Nilson pela participação, todos vocês que assistiram. E a Andréia vai comentar sobre essa próxima live que a gente vai fazer dia 11, né, Andréia? Sim. A próxima live a gente vai ter no dia 11 de junho, e essa live vai ter a participação da Cláudia Rodrigues e da Mísia Resink, e a gente vai falar sobre os ritos religiosos de morte, né? E aí eu queria fazer ainda uma última pergunta, bem rapidinho, para a Clarissa, né? E eu queria aproveitar e juntar a minha pergunta, que é meio que uma projeção do passado, com uma pergunta que a Alcimara, ela fez aqui no Facebook, né? Que a Clarissa conseguisse responder assim de maneira bem rápida e condensada, porque o nosso tempo está terminando, né? Mas eu vi nos teus registros lá sobre o cemitério São Francisco de Paula, né? Que o próprio cemitério foi criado em 1829 por causa de uma epidemia, né? E o outro cemitério também de Curitiba, que é o Sítio do Mato, ele também foi criado por causa de uma epidemia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente dessa história, apresentando para a gente como é que as epidemias e pandemias são momentos de transformação, né, das atitudes diante da morte. E aí, aproveitar o gancho da Alcimara, que ela pergunta uma coisa para o futuro, né? Que eu acho que é interessante a gente pensar também nessa mesma linha. Ela diz, será que o cemitério, no futuro, depois dessa pandemia, ele pode se tornar um local sagrado de visitação e reverência aos mortos da pandemia? Então, se tu puder falar rapidinho para a gente sobre esses aspectos. Tá joia, vou tentar ser rápida. Então, o cemitério Sítio do Mato, ele é o cemitério que é aberto na primeira epidemia de varíola aqui em Curitiba. E ele marca muito bem essa questão da expurgação desses mortos que têm possibilidade de contaminar os vivos, né? Ele é inaugurado em 1818, ele fica em funcionamento até 1856, então
teoricamente, ele seria o primeiro cemitério da cidade de Curitiba, mas ele desapareceu. Vejam só como é uma coisa estigmatizada, porque o nome dele era Cemitério Sítio do Mato ou Cemitério dos Bexiguentos, que era a forma como eles se referenciavam, né, falavam dos variolosos, né, e ele marca esse primeiro afastamento dessas pessoas que tinham essas bexigas, né, e que, segundo as crenças na época, esse hábito bárbaro de sepultar os mortos dentro das igrejas, né, como processo como parte do processo de salvação da alma, expunha os vivos aos miasmas, né, os gases e líquidos produzidos pela decomposição, e que, na visão dos higienistas à época, eram os vetores dessa epidemia. O próprio São Francisco de Paula, que é o nosso, oficialmente, né, e com localização, primeiro cemitério de Curitiba, foi aberto em 1854, mas tem um elemento muito interessante dele, que ele é aberto em 1º de dezembro de 1854 pelo Zacarias de Góes Vasconcelos, mas o primeiro sepultamento vai ocorrer só em setembro do ano seguinte, quando aporta em Paranaguá um navio de bexiguentos. Os bexiguentos estão chegando. Vamos proibir os sepultamentos dentro das igrejas, vamos baixar uma postura, uma lei municipal para que as pessoas sejam vacinadas, porque elas não queriam ser vacinadas, né? Então, eu obrigo a vacinação e depois eu proíbo o sepultamento dentro das igrejas. Então, o próprio início do cemitério reitera esse choque, né? E esse poder contaminador aí que os mortos trazem para com os vivos, né? E respondendo à pergunta, eu acho que ainda vai mais um tempo para essa questão da cremação. Porque a cremação, a meu ver, né, pelo que eu observo ali, existem cidades da região metropolitana de Curitiba que já tem um programa de cremação para os carentes. Nunca vou esquecer o que uma senhora me disse sobre a mãe dela. Ela falou: minha mãe não é cachorro para ser cremada. Eu quero que a minha mãe seja sepultada. Então, assim, aquilo marcou, porque eu falei, mas, né, existe ainda uma resistência muito grande das pessoas. Porque, vejam, apesar de que a maior parte das famílias cujos entes faleceram em função de uma suspeita ou confirmação de Covid, eles cremaram, optaram pela cremação. Mas, nesse contexto, entende? De pandemia. No geral, as pessoas ainda têm um pouco de resistência, porque eu acho que é uma quebra maior. Você fica sem uma referência, apesar de você deter as cinzas, você fica sem a referência do espaço que o cemitério te dá, do marco referencial, né? É algo concreto. E as cinzas, elas ainda têm elas saem do público e entram só no privado, enquanto o túmulo ainda perdura, digamos assim, no espaço público, na sociedade, enfim. Eu iria além, mas eu acho que essa questão do cemitério, eu acredito que ainda perdure um tempo, e esses lugares, essas valas que foram abertas, com certeza vão marcar, assim como no século XIX a gente tem aquelas alas dos inocentes, teve febre amarela, ou teve uma epidemia disso, ou uma epidemia daquilo que motivou a ocupação desse espaço dessa forma, né? E lembrando também que a maneira com a qual nós estamos destinando para sepultamento esses suspeitos ou confirmados de Covid são lugares que não poderão ser utilizados tão cedo. Tão cedo, eu digo, pelo menos 10, 15 anos, pelas condições do sepultamento, pelo corpo colocado no saco, pelo caixão embalado com plástico, quer dizer, a gente faz tudo assim para não me contamine, né? Então, isso tudo inviabiliza muito a médio prazo, digamos assim, o uso desses espaços. Eu acho que ainda, talvez pelo discurso religioso impregnado que nós temos, muito forte aqui no Brasil, vai haver essa mudança? Vai, mas eu ainda acho que os cemitérios, nesse formato que nós conhecemos hoje, por um bom tempo perduram. Ok, pessoal, obrigada mais uma vez, obrigada pela participação, Nilson, Clarissa, Andréia, obrigada a você que nos assistiu, e nos encontramos na próxima live. Enquanto isso, aproveite e acesse o site da revista
Estudo sobre a morte, os mortos e o morrer, que tem muito artigo interessante, muita reflexão importante, né, sobre a questão da morte. Então, obrigada, boa noite, até a próxima, gente. Tchau. Tchau, boa noite.